A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A história de José. Tem muito a ensinar a mim e a você. Parece uma história de filme, de tão gloriosa que é. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos para o capítulo 39, do 1 ao 12. O tema da Bíblia é José na casa de Potifar. Mas o tema que eu coloquei foi 1 Pedro 5,8. Esteja alertas e fique vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que runge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. E a gente sabe que o inimigo sempre está criando situações, pessoas para mentir, para caluniar, né? Para zombar de quem serve a Deus, para apontar o passado, para sair atrás de coisas malignas, de feitiçaria, para prejudicar o próximo. Tudo isso acontece. E quem é que faz isso? O adversário. Está aqui bem claro no tema. E você vai ver que quando o tema diz esteja alerta e fique vigilante, José estava vigilante, mesmo como escravo. José foi levado para o Egito, onde os israelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar. Um oficial que era capitão à guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Uma coisa linda. Como escravo, mas estava com ele. José estava longe da sua família. José estava no Egito, mas o Egito não estava dentro de José. Ele morava na casa do seu dono e aí ia muito bem em tudo. Veja que José fazia tudo com excelência, porque aqui diz que Deus era com ele. Você pode estar no trabalho, na faculdade, onde você estiver. Agora você não pode perder a graça de Deus. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava tudo que eu fazia. Veja que o dono de José viu que Deus era com ele. Era o que? O testemunho. O caráter de José. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Digamos que ele foi promovido a um cargo de confiança. Era escravo, mas ele viu que Deus era com ele. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E José conhecia a verdade. José tinha tudo para ser revoltado. Estava longe do seu país, seus irmãos de sangue o venderam como escravo, mas ele sabia a quem servia. Ele sabia que tinha que imitar Jesus com suas atitudes. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lado egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. A Bíblia diz que a oração de um justo causa muito efeito. E José tudo que fazia ali era abençoado. Seu Senhor foi abençoado em tudo. E entendeu que era o Deus de José. Potifar entregou na mão de José tudo que tinha. E não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. José era bonito, era simpático, mas aquele poder de líder da casa não subiu para sua cabeça. Ele tinha compromisso com Deus. E se Potifar viu Deus na vida de José, porque José tinha uma aliança, tinha integridade, vivia com Deus o tempo todo, tinha vida com Deus. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse, venha, vamos para a cama. O inimigo sempre tem o seu para atacar o povo de Deus. Ele recusou dizendo assim, escute, o meu dono não precisa de se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Ele quis dizer, eu sou responsável por essa casa. E meu dono, que é seu marido, confiou em mim. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Olha que coisa linda, glória a Deus. Ele disse que tinha que respeitar
o dono dele, que confiou tudo nele, e além do mais, como é que ele ia pecar contra Deus? Isso se chama ter intimidade com Deus, ter identidade com Deus, ter confiança em Deus, andar com Deus. Era assim José. O poder de estar ali como responsável não subiu para a cabeça de José. O inimigo atacou ele através dessa mulher, mas ele andava vigilante. Todos os dias ela insistia com ele que fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. A Bíblia diz fugir da aparência do mal, e era o que José fazia. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhuma empregada estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa na mão dela. José fugiu. José podia ficar com ela, porque disse que ele era atraente, era bonito. Mas José tinha intimidade com Deus. José tinha responsabilidade com Deus. E José também tinha gratidão ao seu Senhor. Quem serve a Deus olha todas as áreas. Não importa o que você foi no passado, nem o meu pecado. O importa é o que nós somos agora. Porque a Bíblia diz que o pecado da gente ele jogou no lago do esquecimento. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E José conhecia a verdade e andava com a verdade. Mas veja que isso não empatou do inimigo a ficar ao derredor dele usando essa mulher. É o tema, né? Mas aqui em Mateus 26, 41, veja o conselho que Jesus dá aos discípulos quando ele foi orar 3 vezes no monte e voltou e pegou eles dormindo. E já é exatamente a hora que Judas vinha com os soldados para prender ele. Olha o conselho de Jesus naquela época, e José já tinha esse conselho. E esse conselho é para mim e para você, em qualquer situação de perigo. Vigie, ore para não seja tentado. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Foi Jesus que disse isso. Em outra versão, na minha outra Bíblia, ele diz: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando ele diz aqui, vigie e ore, para que não entreis em tentação. É fácil resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. E José resistiu à tentação e fugiu. Por quê? Porque ele buscava o Senhor. Porque ele tinha compromisso com o Senhor. Quando se tem compromisso com o Senhor, ele tem compromisso com a gente. Não brinque. Se em outra época você era viciado, como é que você vai pregar num bar? O Senhor é sábio, ele não manda você ir para lá. Se você vivia nas grandes farras, como é que você disse que vai pregar na farra no carnaval? O Senhor não manda. Porque ele mesmo disse aqui aos discípulos que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que não se consegue resistir se Deus não estiver com a pessoa. Então aquilo que outrora você tinha pecado, meu irmão, fuja do pecado. Porque as vestes dele, a capa, ficou na mão da mulher e ele fugiu. Porque ele era o homem. Ele era pecador, ele era um ser humano. E ele sabia que se ele ficasse, coisas terríveis podiam acontecer. Então o servo de Deus não está livre de ser atacado, de ser caluniado, não. De pessoas tentar fazer o mal contra a nossa vida, bruxaria, não. Mas quando a gente está com Deus, Deus dá livramento. 1000 cai ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nada nos atingirá. O Senhor envia anjos ao nosso respeito para guardar e livrar de todo o mal. Mas é necessário a gente conhecer essa palavra. É necessário a gente estar vigiando. E José vigiava. Lembre-se o que diz 1 Pedro 5,8. Esteja alerta e fique vigiando. Porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que runge procurando alguém para devorar. E foi exatamente o que ele fez com José. Quanto mais você tentar ser fiel, mais o adversário atenta e arma. Mas vale a pena ser fiel. Aquilo que você sabe que é cilada, fuja da aparência do mal, como José fugiu. Amém? E receba o conselho de Jesus aqui em Mateus 26, 41.
A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.